Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa live, onde hoje eu irei conversar com vocês sobre alguns temas que me parecem muito interessantes. Então, eu vou conversar com vocês sobre descomplicar a vida. O que isso tem a ver com felicidade, e também vou conversar com você sobre preocupação. Olha aí a Núria, que quanto tempo, Núria, beijo, Pilates, Lara, Colim, olha, bem-vindas. Então, eu quero te convidar a que você pegue caneta e papel, porque durante essa live, talvez você queira anotar alguma coisa interessante que possa chamar atenção, e eu irei finalizar hoje com alguns questionamentos para lhe ajudar a se posicionar diante disso que nós chamamos de descomplicar ou de complicar a vida, de preocupação. E o que uma coisa dessas tem a ver com felicidade? Saudades de ti também, querida Núria. Nossa, faz muitos anos que a gente não se vê. Muito bem-vinda. Aliás, todo mundo que está aqui é muito bem-vindo. Para quem não sabe, o meu nome é psicóloga Vera Amaro, na verdade Vera Amaro, né? Eu sou especialista em inteligência emocional, eu trabalho com pessoas adultas e com casais. Opa, caiu a caneta. Então, para a gente iniciar, para criar aquele clima de aconchego, primeiro eu quero pedir para vocês, toca no aviãozinho aí, convida as pessoas para virem para essa live, porque pode ser que agregue valor a quem precisar ouvir esse tema. Vocês conhecem alguém que é um complicador da vida, que é uma pessoa que costuma complicar a vida? Ou você conhece alguém que sabe descomplicar a vida? E o que tem a ver isso com a questão do simples, do certo, da felicidade, de postergar? Porque dentro da psicologia, dentro desses embasamentos emocionais, tudo tem a ver com tudo. Não existe coisas estanques. A personalidade, ela é multifacetada, mas na verdade, todas as nossas dores emocionais têm uma raiz comum. Mas antes da gente falar dessas dores, antes de nós falar de completar, eu quero contar uma historinha para vocês sobre felicidade. Eu acho que é bem legal a gente começar se reunindo, contando histórias, né? Porque isso aproxima, a história conecta com as pessoas e nos convida a pensar. Então, havia uma pessoa que tinha muita fé. Era um senhorzinho já de alguma certa idade, e um dia ele foi procurar um mestre e disse assim: mestre, eu estou muito preocupado, porque até hoje, com a minha idade, eu não descobri o que é felicidade. Eu achei que quando os meus filhos saíssem de casa e eu ficasse só com a minha esposa, que a gente não tivesse mais tantas preocupações, que eu saberia o que é felicidade. Mas agora, os meus filhos saíram e não ficaram tempo fora. Eles, por questões econômicas, eles voltaram para casa. Então, aquela minha expectativa de saber o que era felicidade, o que era paz, o que era tranquilidade, se foi. A minha casa está cheia novamente, e além de eu ter que dar conta dos meus problemas e da minha esposa, ainda tenho que dar conta dos problemas dos filhos, dos netos que estão chegando. Então, definitivamente, mestre, eu acho que eu nunca vou saber o que é a felicidade. E aí eu vim lhe pedir uma ajuda. O que é felicidade, mestre? Aí o mestre disse: olha, a felicidade, ela é uma coisa muito particular. Cada pessoa tem o seu limiar de felicidade e tem o seu parâmetro de felicidade. O que é felicidade para uns não será para outros.
Tá, mestre, eu sei disso, que a felicidade de um não é a felicidade do outro, mas a minha felicidade, como que eu vou encontrar a minha felicidade? Porque eu estou totalmente preocupado com as coisas da minha vida. E aí, cada vez mais aumentam essas preocupações e a felicidade vai saindo pela janela. Aliás, ela nem entra na minha casa. Aí o mestre disse assim, por acaso o senhor tem animais na sua casa? Parece que o senhor tem, né? Mestre, eu tenho 2 vaquinhas, 2 bodes, uma cabra e 4 cachorros. Eu tenho esses animais em casa. Então o senhor vai fazer o seguinte, quando o senhor chegar em casa, o senhor reúne toda a sua família e aí o senhor pega as 2 cabras, os 2 boizinhos, os cachorros, os gatos, seja todos os animais que o senhor tiver, se tiver pássaros, e coloca todos eles dentro da sua casa. Junto com a minha família, sim. E você vai passar uma semana com toda a família em casa e mais os animais. Mas, mestre, isso vai ficar um horror. Como assim? Minha casa é pequena, não cabe. Não, faça isso. Se você quer uma resposta para as suas dúvidas, faça isso. Coloque as cabras, os boizinhos, os gatos, os cachorros, os passarinhos, todos dentro de casa junto com a sua família. Ah, então é para alegrar a minha família? Não, o senhor vai pensar sobre isso. Uma semana, não pode ser menos, e nem mais, é uma semana. E aí ele fez, porque ele era um sujeito muito temente, né, e acreditava no mestre, e aí ele fez o que o mestre mandou. Bom, o que aconteceu? A casa já era pequena, a família já era grande. E quando os animais começaram a ocupar um espaço e os animais fizeram as necessidades deles dentro da casa e a casa começou a ficar com um cheiro estranho e as crianças começaram a passar mal e as pessoas começaram a ficar com dor de cabeça, as pessoas começaram a discutir porque não tinha espaço, então ficavam batendo uma nas outras e aquilo estava ficando caótico, de uma forma assim absurda. Passou-se os dias e o senhor estava cada vez mais chateado com o que estava acontecendo. Daí ele só pensou assim, mas eu não entendo, mestre. Eu pedi para ele me dizer o que era felicidade e ele me coloca numa situação dessa onde eu nunca fui tão infeliz na minha vida. Olha só, além de toda essa família numerosa, ainda tem gato, cachorro, passarinho, vaca, boi, carneiro, tudo dentro da minha casa, nós não conseguimos nem respirar. Passou-se uma semana, ele voltou e o mestre perguntou, e aí, como foi a experiência? Horrível. Eu nunca fui tão infeliz na minha vida, nunca fiquei tão preocupado porque eu não sabia como é que eu ia lidar com essa situação. As pessoas lá em casa estão brigando umas com as outras, desarmonia total. E aqueles bichos, sabe? Eu gosto dos meus bichos, mas os bichos têm que ficar fora de casa. O que eu vou fazer, mestre? Aí o mestre disse para ele, olha, você faz o seguinte, agora você volta lá na sua casa e você pega os seus animais todos e coloca fora da casa no lugar que eles normalmente ficam. E aí pede para as pessoas da sua casa fazer uma limpeza, deixar a casa, né, limpa, sem o rastro dos animais e tal. E aí depois que o senhor fizer isso, passa um dia na sua casa sem os animais e o senhor volta. E aí eu vou querer conversar de novo e lhe dizer algumas palavras. E aí ele disse, tá, mestre, muito obrigada, eu vou fazer isso que o senhor mandou. E aí ele foi lá, tirou os animais de dentro da casa, as pessoas limparam a casa ficou limpa, perfumada, né? Fizeram uma boa refeição, as pessoas estavam sorrindo. E aí ele voltou no dia seguinte para o mestre e disse, mestre, eu fiz tudo o que o senhor mandou. E aí o mestre perguntou, e o que você está sentindo agora que a sua casa está mais limpa, está cheirosa, que as pessoas estão sorrindo? O que o senhor está sentindo agora? Aí ele disse, mestre, eu estou sentindo felicidade, porque eu não sabia dar valor ao que eu já tinha. Foi preciso eu perder aquele espaço de convivência com a minha família, para mim entender que a felicidade está nos pequenos detalhes e que a gente não é feliz o tempo todo.
e que a vida pode ser simples, mas que às vezes quem complica a vida somos nós. Então, gente, essa história é uma história que eu quero convidar vocês a pensarem sobre isso e o quanto que essa tal felicidade habita ou não em pequenos passos, em pequenos detalhes a vida de vocês. Porque muitas e muitas vezes nós não nos damos conta de momentos que são felizes, de situações que nos agradam, que nos fazem sorrir, porque nós estamos totalmente preocupados em achar as coisas complicadas. Então, quem tem essa tendência a complicar a vida, ela se distrai da sua capacidade de fazer as coisas acontecerem. Então, para finalizar essa história e para depois dar uma continuidade à nossa conversa, eu quero dizer para vocês, são frases, né? É um pequeno ditado que me acompanha a cada dia mais na minha vida. Nessa questão de poder desfrutar daquilo que eu vivo, experimentar, dar valor para as pequenas coisas, que a frase é a seguinte, anota aí se você quiser, o simples é certo, o certo é simples, se não for simples, não é certo. Então, se você é uma pessoa ou conhece alguém do tipo complicador, ou seja, ele complica a dor. Essa pessoa, ela está vivendo muito afastado do simples, ela não está simplificando a vida dela. Tá, Vera, mas tá, todo mundo quer simplificar a sua vida? Com certeza, todo mundo quer simplificar a sua vida. Mas por que as pessoas não simplificam a vida? Alguém sabe me responder? Por que as pessoas complicam? Por que são complicadores? Ou seja, criam dores na sua vida, se distraem, mergulham dentro daquilo que não tá legal. Por quê? Exatamente, Mara. O simples é certo, o certo é simples, o que não é simples não é certo. Bom, basicamente todo mundo sabe, né? Isso não é novidade para ninguém, que nós somos movidos por alguns parâmetros referenciais na nossa vida. Ou seja, nós temos crenças, nós temos verdades internas que permeiam o nosso presente. E muitas dessas verdades, dessas coisas que nós acreditamos, dessas crenças, elas também podem nos limitar, porque elas não dão funcionabilidade a isso. Ou seja, elas são disfuncionais. Algumas verdades internas que nós carregamos para a nossa vida, para o nosso aqui e agora, elas são parâmetros disfuncionais. O que é disfuncionais? Um dia, talvez elas tenham funcionado, mas hoje elas não funcionam mais. Então, é uma palavra que está bem na moda. Ai, mas o que é disfuncional? Aquilo que não funciona mais. Simples assim, tá? Então, essas pessoas que tendem a complicar a vida e não conseguem descomplicar a vida e que tendem a viver na preocupação, elas se preocupam. Essas pessoas, elas têm crenças do tipo assim, ó. Olha, a vida não é fácil. Tá sorrindo hoje, amanhã vai chorar. A gente tem que matar um leão por dia. Nossa, agora tá dando certo, mas te prepara, viu? Te prepara porque daqui a pouco alguma coisa errada vai acontecer. Nossa, eu não fiz bem o suficiente, poderia ter feito melhor. Então, frases que na verdade elas são verdades, elas são crenças, elas são coisas que nós acreditamos e
que fazem parte do nosso vocabulário emocional interno, aquela coisa que fica secundária à nossa vida e que fica mesclando as nossas atitudes, as nossas capacidades de resolver as coisas de um jeito mais simples, mais fluido. Essas são frases muito poderosas, mas poderosas no mau sentido. Poderosas no sentido que, ao invés de elas te convidarem a fluir, são crenças que te limitam, que nos limitam, porque eu também tenho algumas crenças, todos nós temos. E essas crenças, elas formam a nossa sensação de incapacidade para lidar com algumas questões. Então, quando a gente está vivendo uma sensação de preocupação, isso, frases limitantes. Quando a gente está vivendo uma sensação de inadequação, de incapacitação, de não conseguir resolver alguma coisa, quando nós sentimos que nós perdemos a habilidade para dar respostas, o que está acontecendo? Tem alguma situação em diálogo interno, dentro da nossa mente inconsciente, que está nos paralisando, nos parando. E é muito importante que a gente descubra que trava é essa. Alguém aí tem travas ou só eu? Por favor, me respondam aí no chat, além de mandarem os aviõezinhos. Alguém mais tem travas, tem bloqueios? Ou todo mundo se flui na vida, que é uma maravilha, ninguém tem problema, ninguém se preocupa, todo mundo simplifica. Vamos lá, pessoal, eu quero saber a resposta de vocês. Muitas? Muitas. Todo mundo tem muitas. Algumas a gente consegue dar conta sozinhas. Outras a gente precisa passar por algum tipo de processo de imersão, de psicoterápico. Então, aproveitando a oportunidade, antes da gente dar prosseguimento a essas travas, gente, eu quero convidar vocês para que no dia 27 vocês participem comigo da minha Masterclass sobre desenvolvendo atitudes e emoções. Que nessa Masterclass, nessa aula gratuita, 100% online, eu vou falar sobre a capacidade de expressar o que sente, o que pensa e o que isso tem a ver com a fluidez da nossa vida, para a gente conseguir ser aquela versão melhor que a gente quer ser, para a gente conseguir resolver algumas questões que estão paradas, que estão travadas. Vão ter exercícios práticos, vai ser bem legal. Mas hoje também vai ter uma prática, tá? Simples, mas vai ter uma prática. Então, retomando, nós estamos falando sobre essas histórias que nos limitam e que fazem com que a gente se preocupe. Toda vez que nós mergulhamos numa preocupação, nós tiramos a nossa capacitação. O que quer dizer isso? Capacidade de entrar em ação. E muitas vezes a preocupação, ela serve para nos distrair de ter que tomar algumas atitudes, algumas decisões que nos geram alguma dor. Vamos pegar um exemplo. Digamos que você tenha uma pessoa que você precise dizer algumas coisas importantes para essa pessoa. Vamos pegar assim, essa pessoa ela meio que abusa de você, você dá umas permissões para ela invadir o seu espaço, e isso tá engasgando, sabe? Você precisa falar aquilo que você está sentindo, como que você está se sentindo invadida. E aí, naquele momento que você se sente assim invadida, você precisa dizer alguma coisa. Mas aí você só se preocupa. O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Eu não quero magoar essa pessoa, porque essa pessoa também tem um lado legal. E aí você se distrai com vários argumentos e várias verdades e várias desculpas, e aí o que acontece? Você vai postergando, você vai procrastinando a sua atitude de dar um limite útil e adequado para aquela pessoa ou para aquela situação que está lhe incomodando. Só que enquanto você se preocupa
você não resolve. Porque preocupação, gente, porque eu sou uma pessoa muito preocupada. Isso não é louvável. Você ser preocupada não quer dizer que você resolva o seu problema. Na verdade, você se distrai. Porque enquanto você está em imersão na preocupação, você não faz nada. Você só fica preocupado. E aí, quando a gente está assim, a gente não acha saídas. Então, a minha pergunta para você agora: você tem uma preocupação hoje na sua vida que você não está conseguindo lidar com ela? Escreve aí, não para mim, escreve para você. Mas se quiser escrever aí na tela, pode escrever também. Como é que é o nome dessa sua preocupação? Escreve no papel qual é o nome da sua preocupação. Escreveu? Ou só eu que tenho? Claro que não. Escreve aí o nome da sua preocupação. Tu também tem? Vai estar lá. Tem, Nil, então tá. Então eu te pergunto assim, já que você tem um nome para ela, porque toda preocupação tem um nome. Pode ser o nome de uma pessoa, o nome de uma situação, o nome de um passado, o nome de um objeto, mas toda preocupação tem um nome. Aí agora a próxima pergunta, agora que você já sabe o nome dessa preocupação, a pergunta que eu tenho para lhe fazer é a seguinte: ela serve de quê para você? Qual é a utilidade dessa preocupação? Gente, responder isso é alguma coisa muito importante, porque eu estou te convidando a pensar, porque junto com essa preocupação tem uma emoção também que está acontecendo, né? Tem uma dor, um ressentimento, um receio, um medo, que essas emoções também alimentam a preocupação. Então, por isso que eu quero saber para que essa emoção, para que essa preocupação lhe serve. Ela tem um nome, vamos chamar ela de Maria, tá? Que espaço é esse que a Maria ocupa na sua vida hoje e para que ele se serve? Se preocupar com a Maria resolve aquilo que você precisa resolver? Ou ocupa a sua mente de forma que você fique tão presa, tão submersa nessa situação que você não ache saídas? Eu vou dizer novamente, se preocupar não é uma habilidade, não é uma coisa louvável, não irá resolver nada, tá? Ela resolve? A Maria resolve alguma coisa na sua vida? Pensa sobre isso, por favor. Se a Maria, que é o nome da preocupação, não resolve na sua vida, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso para resolver essa situação? Escreve o que você vai fazer com isso. O que eu estou fazendo nesse momento com você? Eu estou lhe convidando a pensar. Gente, toda vez que nós temos uma dificuldade e que isso mexe de alguma forma com as nossas emoções, uma das grandes saídas para isso é nós questionarmos aquilo que nós estamos sentindo. Eu tenho insistido nessa tecla já várias vezes. Racionalize a sua emoção, pergunte para ela, questione ela, confronte, coloca ela na parede, diga: para que você serve na minha vida? O que eu faço com você? Eu ficar dentro de você nessa situação de preocupado, isso vai resolver aquilo que eu preciso resolver? Vai resolver? Responda para você mesmo agora. Tá? Eu sei que eu tô sendo assertiva, incisiva, sabe? Até um pouquinho dura, né?
né? Eu não sou uma das terapeutas mais assim maciazinhas, queridinhas, assim, eu sou meio assertiva demais, assim. Mas tem dado certo, é o meu jeito, cada um tem o seu. Se você quiser meiguice, eu sou afetiva, mas eu não sou meiga. Então, deixa eu lhe falar. Então, vamos recapitular para quem está entrando agora. Se você tem uma preocupação com o nome dela, do que ela lhe auxilia e o que você vai fazer com ela. Então, eu estou convidando o seu adulto, essa pessoa grande que vive dentro de você, que sabe pensar, que sabe racionalizar, que sabe discernir para responder. E isso funciona, gente, para todas as coisas da nossa vida. Para todas as emoções, se você está com receio, se você está com ressentimento, se você está com medo de falar, se você não sabe o que fazer, questione. Porque uma emoção disfuncional, uma crença limitante, ela não resiste a ser encostada na parede e ser questionada, ser avaliada. Mas para que tu serve na minha vida, infeliz? Será mesmo que eu estou toda orgulhosa por estar tão preocupada contigo? Será mesmo que ficar vivendo isso de uma forma intensa vai resolver alguma coisa na minha vida? E a resposta, gente, é não, não, não e não. Alguma pergunta aí? Antes da gente continuar? O assunto hoje não é muito longo, tá? Porque quando eu comecei a dizer para vocês que nós íamos falar um pouquinho sobre essa questão de felicidade, de descomplicar, porque existem vários meios pelos quais as pessoas complicam a sua vida. Uma delas é a preocupação. Existem outras, tá? Mas hoje nós vamos focar na preocupação. Então, o que você precisa fazer hoje na sua vida para se despreocupar? Tirar essa preocupação. Você só precisa sentar e responder as perguntas que eu lhe fiz. Isso é ouro, gente. Isso funciona. Eu já contei várias histórias aqui para as pessoas sobre procedimentos racionais que eu fiz, racionalizando algumas emoções, que eu consegui resolver algumas questões muito importantes da minha vida. Por quê? Porque quando a gente se apropria, quando nós damos poder para nós mesmos e paramos de deixar nos escravizar por aqueles hábitos disfuncionais, por aquelas verdades obsoletas, nós vamos adquirindo passo a passo o que nós chamamos de autonomia emocional, ou seja, ser dona de si mesma. Então, o processo psicoterápico, os cursos de imersão, as palestras, tudo que tem a ver com desenvolvimento pessoal, eles são agregadores de autonomia emocional. No momento em que você toma consciência do quanto que você precisa e quanto que você merece se tornar uma pessoa melhor, principalmente para você mesmo, porque isso é um merecimento, porque aquela melhor pessoa que vive dentro de você, ela está louca para vir à tona. Mas às vezes ela está proibida por causa de hábitos escravizadores, por causa de crenças obsoletas, por causa de verdades limitantes. E eu estou lhe dando a chave. A chave para abrir essa porta para a sua autonomia emocional, uma das grandes chaves é racionalize, questione, não se deixe ficar naquela mesmice. Porque quando você fica na mesmice, ai, como eu estou preocupada, mas eu não sei o que eu vou fazer com isso. Você entra num papel, numa postura de vitimização, de coitadinha de mim, olha só todo esse problema que eu tenho para resolver. É claro, gente, que problemas existem. A vida realmente ela não é simples. Mas existe um jeito simples de lidar com a vida. Essa coisa assim, ó, de felicidade, por exemplo. O que é? Bom, vamos pegar essa situação. Se você tem um relacionamento de par, tá? É simples ter um relacionamento de par?
Não é tão simples porque dá trabalho. A gente precisa se esforçar para ficar bem com a outra pessoa, para preservar a individualidade de cada um, para que a conjugalidade flua, né? Mas se você não tem ninguém, também não é uma coisa simples. Por quê? Porque você vai entrar num processo de carência, de vontade de compartilhar alguns sonhos, de passear, de ter alguém especial na sua vida. Então, estar com alguém, eu estou dando esse exemplo, estar com alguém não é tão simples, mas a gente pode simplificar. Estar sem ninguém também não é simples. Então, a felicidade, ela nunca é uma coisa ampla, completa. Se eu estou vivendo isso, eu vou ser feliz, ou se eu não estou vivendo isso, eu vou ser infeliz. Não. As duas coisas dão trabalho, os dois polos. Então, você ter um trabalho que lhe exija muito. Por exemplo, eu estou aqui nesse momento, gente, falando, porque não é fácil ficar falando para um telefone, entendeu? Eu sei que vocês estão aí. Mas não é uma coisa simples. Mas também, se eu não fizer isso, também vai ser complicado para mim. Porque eu preciso fazer, eu quero fazer, eu sei que eu tenho uma missão de divulgar aquilo que eu sei para ajudar o maior número de pessoas possível. Então, um trabalho, ele pode não ser uma coisa simples, mas não ter trabalho também é difícil. Então, veja bem, entenda que essa sua felicidade é como na história que eu contei no início. Ela está inserida dentro de pequenos padrões, de pequenas situações e que a gente precisa dar valor. Então, precisa dar o valor exato para as coisas, por menores que elas sejam. Porque é isso que vai te convidar a ter uma sensação de plenitude, a entender que você tem um merecimento e a agradecer essas questões do dia a dia. Quer ver, por exemplo, hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Eu moro numa cidade, atualmente, eu moro numa cidade da Serra Gaúcha, pertinho de Gramado. É uma cidade pequena, tá? Foi uma opção, eu não quis mais morar em Porto Alegre, João Pessoa, em Florianópolis, onde eu já morei. Eu quis ter a experiência de morar num lugar pequeno, como era a cidade que eu fui, que eu cresci na minha infância, tá? Só que hoje a cidade que eu cresci na minha infância não é mais pequena. Então eu vim morar numa cidadezinha que se chama Morro Reuter, que aliás é a capital nacional das lavandas e está tendo uma festa linda. Infelizmente está chovendo. Lavanda, você sabe, né? É uma planta cheirosa. A cidade toda é coberta de lavanda. É um perfume. A gente passa nos canteiros assim, pega as lavandas e faz assim, ó. Delícia, tá? Bom, vamos voltar que eu perdi os trilhos. E essa cidade pequena tem algumas coisas muito significativas para mim, que eu fazia muitos anos que eu nem imaginava o que era. Hoje, a minha vizinha da frente me chamou e me deu um pote de salada de frutas que ela fez, né? Uma salada de fruta deliciosa, assim. Na verdade, ela sempre me dá salada de fruta, porque ela faz assim para toda a família dela. E aí eu cheguei lá, ela disse: vem aqui, Vera, buscar salada de fruta. Daí ela pegou um potinho, disse assim: eu coloquei separado para ti aqui dos outros, porque a tua salada de fruta, eu não coloco açúcar, porque eu sei que tu não come açúcar, não está comendo açúcar pelo menos. Eu achei aquele gesto de um afeto tão grande e me deu tanta felicidade, porque era um simples potinho de salada de fruta sem açúcar. Mas aquilo me abasteceu. Então, gente, quando a gente se sente abastecido por essas pequenas coisas, a nossa tendência é minimizarmos os aspectos que nos levam a complicar a nossa vida. Então, toda vez que você estiver se sentindo complicando a vida, se preocupando, lembre de memórias, traga memórias afetivas, traga lembranças, traga situações da sua vida que amenizem essa sensação de incapacidade, de desqualificação, de vitimosidade. Porque a alegria, a felicidade, mesmo que seja em pequenas doses, ela cura. E todo mundo
é capaz de ter gotas de felicidade no seu dia a dia. Ai, Vera, mas que discurso mais positivista esse? Não é positivista, gente. É um discurso muito realista. De repente você vai passar pela rua e ver um cachorrinho abanando o rabo e você gosta de cachorrinho, só olhar para aquele bichinho é uma gotinha de felicidade. E aí, daqui a pouco, por aqueles segundos, por aqueles momentos, aquela sua preocupação, ela se distrai. Você se distrai da sua preocupação, ao invés da preocupação distrair você. Você entendeu a diferença? Aonde que entra as gotas de felicidade versus preocupação? Sobre o que é a live? A live é sobre preocupação, sobre felicidade, sobre distrair-se com aquilo que não interessa na nossa vida. Osmair Coelho, tá? Nós já estamos agora finalizando. Eu gostaria muito, é uma passada rápida, tá? Mas eu gostaria muito de poder responder alguma pergunta que vocês tenham sobre esse assunto, se é que vocês têm perguntas. E se vocês não têm perguntas, deixe no meu direct. Eu sempre respondo, tá? Eu tô com algumas perguntas em aberto, mas eu vou responder. Aprendizagem, ensinamentos da vida, meu amigo lindo. É o seu amigo que entrou, né, Carla? Tá bom. Então, ficou claro, gente, que toda vez que nós nos deixamos entrar dentro de uma preocupação, isso não é louvável, isso não resolve nada. O que resolve é ação, é colocar atenção naquilo que precisa ser resolvido. E para finalizar, eu acho que vou deixar mais um exercíciozinho com vocês, tá? Já que eu pedi o nome dessa preocupação, porque a preocupação é em relação a algum problema, alguma questão que precisa ser resolvida, né? Como é que a gente resolve uma preocupação? Como é que a gente acessa as escolhas de uma preocupação? Bom, você tem o nome, você sabe que ela não serve para resolver nada, a sua preocupação, mas que você precisa achar uma saída. Então tem uma brincadeira que eu gosto muito, é um exercício, é uma dinâmica, que fala assim, ó. Escreve o nome da sua preocupação e escreve no papel a numeração de 1 a 10. A preocupação é paralisante, tem ligação com a ansiedade? Ah, com certeza, Mara. A preocupação, ela lhe paralisa ao ponto de você não conseguir resolver as coisas. Mas então agora, faz comigo aí, Mara, façam junto esse exercício. Bota o nome da preocupação numa folha, aí lista o número de 1 a 10, tá? São 10 possíveis soluções, mesmo que elas sejam bem absurdas, gente, tá? Coloquem 10 possíveis soluções, enumerem. Ah, eu preciso resolver a minha questão com a Maria. Solução 1, não vou mais atender o telefone quando a Maria me ligar. Solução 2, eu vou me mudar de cidade para não ver a cara da Maria. Solução 3, eu vou ir dizendo aos poucos o que eu sinto em relação ao abuso, a toxicidade da Maria. Solução número 4, não importa, se você quiser colocar 15 soluções, mas sempre, no momento em que você aciona a sua capacidade de pensar, existe em você uma sabedoria que vai ir para esse papel. Então, repetindo, o nome da sua preocupação e de 1 a 10 possíveis e loucas soluções. Aí o que você vai começar a fazer? Pega a solução número 1, diz assim, entre a solução número 1 e a número 2, qual é a mais viável? Ou qual é a mais absurda? Ah, não, eu não posso me mudar de cidade, né? Eu posso não atender o telefone quando a Maria me ligar, mas me mudar de cidade eu não posso. Então, a 1 é não atender o telefone, a 2 é mudar de cidade. Então, entre a 1 e a 2, eu fico com a 1.
Ok, a 2 foi eliminada, gente. Agora você vai fazer o seguinte, entre a alternativa 1 e a alternativa 3 que você mesmo escolheu, qual é a mais eficiente? Então, a 3 é dizer tudo aquilo que você pensa na cara da Maria e nunca mais falar com ela. Bom, entre a 1 e a 3, a menos complicada para mim nesse momento da minha vida é a 1. Então, ok, eu vou passar por um tempo sem atender o telefone para Maria. Então, ainda a número 1, a alternativa número 1, ela persiste, ainda é a melhor escolha, porque nós estamos trabalhando com multi-escolhas. E enquanto nós estamos trabalhando com essa multi-escolha, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de escolher está sendo acionada. O nosso cérebro está sendo convidado a ter atitudes. Estamos desenvolvendo atitudes, estamos saindo da mesmice no momento em que nós colocamos um processo para funcionar. Ok. E aí vai assim por diante. Então, vocês estão com a alternativa 1. A 2 não funciona, a 3 não funciona. Então, vamos comparar a alternativa 1 com a alternativa 4. Qual das duas? Ah, não, mas a alternativa 4 aqui é a mais eficiente. Então, eu vou ficar com a 4 e vou eliminar a 1. Deu para entender, pessoal? Me diz aqui se vocês estão entendendo essa dinâmica, como que faz esse exercício? Me responde aí, por favor. Porque isso é muito importante e ele dá certo, hein? Eu, já fiz muitas vezes e sempre funciona. É claro que você tem que se comprometer com o exercício, né? Não inventar moda, né? Tem que ser coisas racionais que podem ser feitas. Até pode colocar uns absurdos também que não tem problema. Entenderam? Ficou claro? Me responde sim, 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 sim ou não, 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 por favor. Eu preciso ver o chat para vocês, porque se alguém ficou com dúvida, eu explico novamente. Bom, parece que ninguém tem dúvida. Entendi. Tá, a Mara tá dizendo que entendeu. Ok. Então, gente, mais alguma pergunta sobre racionalizar a emoção, sobre achar saídas para o problema? Ah, a Cristiane também entendeu. Obrigada, gente. E é isso. Bom, se vocês quiserem depois rever essa live, eu não estou não estou deixando ela muito grande, exatamente por causa desses 2 exercícios que eu inseri dentro desse contexto, que são importantes depois de vocês reescutarem. Mandem essa live, eu vou salvá-la. Mandem para as pessoas que são muito preocupadas, tá? Convide essas pessoas a pensar que o simples é certo, o certo é simples, o que não é simples não é certo, e que a felicidade é um somatório de pequenas gotas do nosso presente, e isso inclui. Se você não tiver nenhuma gota de felicidade no presente, sabe o que você pode fazer? Acesse uma memória festiva, escute uma música que lhe fez bem. Eu sou uma pessoa muito musical, sabe? E cada música pra mim tem uma história. Então eu tenho altas playlists, assim. As playlists de forró, as playlists de música clássica, as playlists de axé, as playlists de música latina, de boleros, porque em cada música existe uma história, existe uma memória, existe uma alegria. Então, a gente precisa aprender a acessar aquilo que nos dá uma leveza maior, por mais pesado. E eu quero que cada um de vocês saia daqui com a certeza que se preocupar não resolve aquilo que você precisa resolver. Muito antes, pelo contrário. Você fica tão imerso e tão distraído dentro dessa preocupação que você continua complicando a sua vida. E você não simplifica. E quem não simplifica, complica. Tá bom? Então tá, muito obrigada pela presença de vocês. Lembrem que no dia 27, às 20 horas, eu darei uma aula, uma masterclass, ensinando e falando sobre ter atitude, sobre trabalhar nossas emoções, nossa capacidade para pensar, para discernir. Vai ser um encontro bem legal. Mas eu vou avisar. E quem quiser, por favor, né?
Se inscreva no link da minha bio para essa aula, tá? Vocês vão receber todas as instruções. O que é o link da bio, para quem não souber? Lá no perfil, onde está escrito assim, o que eu faço, o que eu gosto, na primeira página, na primeira descrição do meu Instagram, tem um negocinho que está escrito link da bio. E aí tem umas letrinhas azuis, é psiveramaro.com. Aí você clica ali e vai levar você lá para uma página de inscrição para essa aula, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Eu tô bem aliviada, gente, porque aqui tá uma ó temporal e quando tá em um temporal, a tendência é faltar luz e eu fico totalmente sem telefone. Então, hoje eu tava assim, cada raio aqui, eu pensava assim, vai faltar luz, eu vou dar o bolo do pessoal aqui da live, mas ainda bem que não. Muito obrigada, meus queridos, tá? Fiquem bem. E colecione suas gotinhas de felicidade para amenizar suas preocupações, mesmo que sejam memórias afetivas, mesmo que sejam músicas, mesmo que sejam lembranças, mesmo que sejam um pequeno elogio que você vai dar para alguém e que essa pessoa vai devolver para você. Não acredite em escassez, tá? Dentro de você existe muita abundância, você só precisa saber escolher as opções corretas. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau.